Queridos, tivemos um probleminha com a nossa finalzinho da nossa mensagem, né? Então vim gravar a segunda parte do tema Seja Leal até a Morte, ok? E dando continuidade, vamos então para o 2 Samuel, capítulo 11, versículo 22, nós paramos no 21, que diz: Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Então nós vemos aqui no versículo 22 que o mensageiro ele vai até o rei Davi e faz tudo que Joabe mandou falar, porque Joabe também, como eu havia falado, ele também estava participando desse plano e ele também arquitetou um plano para que a situação dele não ficasse difícil, digamos assim, né? E aí nesse versículo 22 que nós lemos aqui, nós vemos que esse mensageiro, ele foi também executar um plano de Joabe, porque no versículo 23, a Bíblia diz assim: Disse o mensageiro a Davi: Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Diz aí o versículo 23. E o 24 diz assim: Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o Heteu. Como eu estava falando, né, você vê isso muitas vezes na vida de um jovem, de um adolescente, até com as nossas vidas. Eu estava falando ali no finalzinho que às vezes para você dar uma notícia ruim, onde a pessoa está doente, vai passar por uma situação difícil, você mostra que também é uma saída, que também tem um lado bom da história, né? Que tudo aquilo que você passa, você precisa ter também um outro olhar, né? Qual é o que nós podemos tirar de bom, o que nós podemos extrair de lição, né? Com tudo isso que estamos vivendo, como eu sempre falo acerca do copo de água, né? Tem alguém que olha para aquele meio copo de água e diz: poxa, essa água está quase acabando. E alguém olha para aquele copo de água e diz: poxa, o copo está quase cheio, né? É uma questão de ótica. Qual é a ótica que você tem dos problemas? Qual é a ótica que você tem diante de uma perda, diante de uma falta de afinidade, de uma falta de lealdade, como ali Urias passou, mas ele foi leal até a morte, irmãos. Ele foi tão leal até a morte que Davi pôde entregar uma carta a ele. Preste atenção nisso. Davi pôde entregar uma carta a Urias falando acerca da sua própria morte. Olha a lealdade deste homem. Será, como eu sempre falo aqui da internet, do WhatsApp, que você e eu, se tivéssemos a oportunidade de ter em mãos uma carta, será que nós teríamos a lealdade de não abrir? Será que você e eu, se tivéssemos em mãos um celular desbloqueado, falando na linguagem de hoje, será que se nós tivéssemos a oportunidade de ter nas mãos um celular desbloqueado, será que nós não abriríamos ali o WhatsApp para ver as mensagens daquela pessoa? As mensagens que ela recebe, as mensagens que ela passa? Porque Urias foi tão fiel que ele estava com a sentença da sua morte em mãos. E se ele tivesse lido aquela carta, ele não teria morrido. Mas a lealdade de Urias era tão grande. E Davi sabia que podia confiar na lealdade de Urias, que ele envia a sentença de morte, a carta de morte, através do próprio Urias, porque sabia que ele era um homem tão leal, tão fiel e de tanto caráter, que ele não iria ler aquela carta, que não era endereçada a ele. Será que você e eu temos essa capacidade de sermos leais a este ponto? Não é verdade? Então nós podemos ver que quando também o mensageiro chega então com essa notícia para Davi, o Joabe não sabia qual seria a reação de Davi diante do que ele fez, porque ele acabou revelando, né? O mensageiro revelou que Joabe não seguiu as ordens de Davi à risca. Davi tinha dito a Joabe que Urias devia ser morto por ter menos soldado à sua volta. Lembra que Davi falou? Deixa Urias sozinho. Essa foi a ordem do rei. Deixando sozinho face a face com o inimigo. Talvez Joabe tenha pensado que essa seria uma traição óbvia. É muito claro deixar Urias sozinho à frente da batalha. E seria difícil explicar para os outros oficiais do exército essa situação. Em vez disso, ele arquitetou um plano de colocar os soldados para lutarem perto do muro.
Esta manobra os exporia mais e resultaria em uma grande perda de vidas. Ou seja, Joabe preferiu perder mais vidas e não ser descoberto neste plano maligno para a morte de Urias, colocando mais vidas perto do muro. E não foi assim que Davi mandou fazer, mandou deixar Urias sozinho à frente da batalha, mas era uma forma de expor Urias e ele morrer logo. E Joabe arquiteta um outro plano, porque, como eu falei, um abismo chama outro. Pessoas envolvidas numa artimanha maligna, numa trama maligna, acabam se corrompendo também, acabam aprendendo o que é errado, acabam deixando também o seu bom caráter, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem Joabe aprendeu a arquitetar planos? Com o rei Davi, né? Então ele também tramou um plano. Olha, a gente diz para Davi que não deu para colocar Urias de frente para a batalha, porque iria ficar muito descarado o plano seria descoberto. Então vamos botar, mesmo que morram mais pessoas. Irmãos, olha, a falta de vigilância é o que faz na vida de uma pessoa. Ele preferiu matar mais pessoas na batalha do que expor o plano maligno arquitetado por Davi e também por ele, porque ele era cúmplice das más obras, né? E a Bíblia fala que você não pode ser cúmplice de más obras. Então, naquele momento, Joabe também arquiteta um plano para esconder, irmãos, o plano dele. O plano de Davi. Meu Deus, vai virando um emaranhado, sabe? Algumas vezes eu já tive visões com pessoas presas em teias de aranha. Ou seja, uma situação difícil de sair. E o pior que eu aprendo aqui, irmãos, envolveu a morte de mais pessoas. Às vezes a pessoa não pensa no que vai fazer e envolve tanta gente no plano. Era para matar só Urias, agora morreu um monte de gente. Porque junto com Urias foram aqueles que estavam ao lado dele. Vocês entendem isso? Isso é muito triste. Mas seja como Urias. Escolha a lealdade até a morte. E agora o versículo 25 e 26, para a gente poder encerrar. Aliás, somente o versículo 25. Vamos parar aqui no 25 hoje. O 24 e 25 que diz assim. Versículo 24. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E morreu também. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Ou seja, como eu disse, ele conta a parte ruim da história, mas no final ele diz, o importante é que Urias morreu. E olha o 25. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe. Não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu, falando para o mensageiro, anima a Joabe. O que Davi fala ali através do mensageiro? Fala para Joabe para não parecer mal aos olhos dele, que eu não estou chateado, tá tudo bem, porque o importante é que Urias morreu. Não importa que ele desobedeceu as minhas ordens, ficou entre linhas dito isso, né? Fala para ele ficar tranquilo e detalhe, fortalece Joabe. Tava dentro do plano dele, né? Tava dentro daquele enredo maligno. Joabe, na verdade, fez o que ele queria, que era matar Urias. Se foi desobedecendo a ordem de Davi, se foi de outro jeito, não importa. Davi estava tão obstinado com esse plano que ele pensou, o importante é que Urias, o heteu, morreu. E aí o triste, irmãos, é o que ele diz no versículo 25. A espada mata tanto este quanto aquele. A vida de Urias para Davi se tornou qualquer coisa. O que ele estava querendo dizer em outras palavras, isto é uma guerra. Alguns vivem e outros morrem. Urias morreu. Irmãos, que frieza. Como as pessoas se tornam frias diante da obstinação do pecado. A espada mata um, o outro mata outro. Eles vão entender que quem está na frente da batalha pode morrer mesmo. Meu pai, misericórdia. Não havia misericórdia no coração daquele homem. Parece que Davi, o pecado cegou ele, um homem que é interessante porque ele se tornou indiferente. Indiferente. Meu Deus. Quando ele recebe a notícia, lá em 2 Samuel capítulo 1, que Jonatas e Saul morreram, a Bíblia diz que Davi rasgou as vestes, jejuou, pranteou por uma semana a morte deles, sabe? E Saul perseguiu a Davi. Mas olha como ele tinha um coração naquele momento ali quebrantado. Ele pranteou, jejuou, chorou, rasgou as vestes, que era o maior sinônimo, né, de alguém que está sofrendo com uma perda. Jó também fez isso, simbolizava externizava, né, uma miséria total,
uma dó, né? Um sentimento de dó terrível, de perda terrível. E agora Urias morre, um homem que era tão leal a ele. E ele fala, na guerra, uns morrem, outros vivem. É uma guerra. Fazer o quê, né? Ele não queria ficar com o peso da morte de Urias. Ele mandou essa situação aí pra Joabe. Ele tava querendo dizer o seguinte, não deixa que só morreça você não, toca a guerra. E fica forte aí, hein? Então, que indiferença, né? Bem diferente de como ele reagiu à morte de Jonatas e Saul. E o que eu aprendo aqui pra gente finalizar, irmãos? A perniciosa obra do pecado milita no coração do homem. Quando o pecado ele bate a porta e o homem fica obstinado em viver o pecado, ele não pensa em mais nada e mais em ninguém. Ele só pensa em executar o seu plano até o fim. Como diz essa canção, como vai se curar a ferida de uma traição? Em Deus nós conseguimos a cura para nossa alma. Urias morreu? Morreu, mas morreu sendo leal até a morte. Morreu sendo leal até a morte. E eu aprendo com Urias que eu preciso ser leal até a morte. Como foi com a vinha de Nabote, como foi com Estevão, que foi leal até a morte, mesmo sendo apedrejado, ele dizia, Senhor, não lhes impute esse pecado. Seja leal até a morte. Não mude o seu caráter por causa do caráter do outro. Judas foi entregar Jesus naquele monte. E ele foi dar um beijo em Jesus. E Jesus o chama de amigo. Lembra? Amigo, por que vieste? Muitas pessoas já perguntaram, pastora, por que Jesus chamou Judas de amigo se ele estava entregando naquele momento Jesus para ser morto? Porque o caráter de Judas não alterou o caráter de Jesus. O caráter de alguém que te fez um mal não pode alterar o seu e o meu caráter. O caráter de Urias não foi alterado, mesmo sem ele saber daquele plano arquitetônico maligno de Davi, ele manteve o seu caráter fiel até a morte. Ele ficou na frente da batalha até a morte. Não saia da frente da batalha que o Senhor te colocou. Seja fiel até a morte. Amém? Eu quero orar por você neste momento, que o Senhor possa nos dar condições de permanecer na frente da batalha como Urias, sendo leal até a morte. E no próximo vídeo falaremos aí do casamento de Davi com Batseba e mais uma consequência do seu pecado. Não apenas a gravidez, mas veremos isso no próximo vídeo. Amém? No próximo momento de reflexão. Vamos orar. Senhor, eu venho colocar o teu povo, aquelas pessoas que estão me assistindo através desse vídeo em tuas mãos. Pai, nos ensina a sermos leais. Leais à tua palavra, leais às pessoas que estão à nossa volta até a morte. Ainda que isso custe a nossa vida, ainda que paguemos um alto preço, como foi com Nabote, como foi com Urias, que nós possamos, como foi com Jesus, irmos até o final, mantendo o nosso caráter, mantendo o nosso comportamento fiel a Ti. Eu quero abençoar cada vida que está nos assistindo, que elas possam resistir firmemente, Pai, a tudo aquilo que elas têm passado, que o caráter não seja alterado, nos ajuda a mantermos a nossa fidelidade ao Senhor até o fim, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Seja fiel, porque o Senhor honrará a tua fidelidade e a tua lealdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.